Vamos lá então, pessoal. Sejam bem-vindos aqui a mais uma aula, dando continuidade no nosso treinamento do sistema. Vamos falar sobre a parte de contatos aqui agora. O que nós temos de contatos aqui dentro de opções, Temos contatos de fornecedores, clientes, grupo de clientes e uma opção de importar contatos, tá? Então vamos começar aqui pelo importar contatos. O que seria importar? Você vai ver que dentro da maioria dos menus aqui, nós temos a opção de importação de vendas, importação de compras não tem, Importação de vendas, importação de produtos aqui, Você pode importar produtos, pode importar aqui transferência de estoque, você pode importar ajustes de estoque, tem várias opções que você vai ver ao longo do sistema que tem essa opção de importar, que serve justamente para você cadastrar os dados no teu sistema de uma vez só, de uma forma mais rápida, E como que funciona isso? Você vai baixar um modelo de arquivo, Todas as opções que tiverem para preencher alguma coisa aqui em massa, em importação, nós vamos deixar um modelinho de arquivo em Excel para você preencher essa planilha em Excel e subir tudo de uma vez só, tá? E todas essas planilhas que tiverem para baixar, vai ter esse menu instruções aqui, onde ele vai mostrar cada coluna que você encontrar dentro daquela planilha, ele vai falar aqui para você o que significa aquele campo, Então, você vai preencher, por exemplo, aqui em contatos, ele vai pedir o tipo do contato, Um, dois ou três aqui, se ele é cliente, fornecedor ou ambos. O prefixo, o nome do e-mail, o último nome. Aqui em código, deixa em branco para gerar automaticamente o ID do contato. CPF, CNPJ, o saldo inicial dele, prazo de pagamento. Então você vai preencher todas essas informações, todos os contatos ali, todas as linhas, e vai escolher esse arquivo aqui para importar, vai dar um escolher arquivo e vai mandar essa tabelinha, tá? Então vai subir tudo de uma vez só, os teus contatos. Mas também tem a opção de fazer um por um, Então vamos ver aqui um por um como é que seria o cadastro disso. No cadastro de fornecedores, são basicamente as empresas que fornecem para você, de quem você vai comprar. Então as compras aqui elas são atreladas com o fornecedor e as vendas são atreladas com o cliente, certo? Então você compra de um fornecedor e vende para um cliente, tá bom? Esses fornecedores e clientes podem ser ambos também, O mesmo CPF, CNPJ para você comprar e vender de ambos os contatos, tá? Então eu já tenho aqui um de teste aqui cadastrado, mas vamos cadastrar mais um fornecedor aqui para vocês verem como que é o modelo, tá? Também os menus aqui que vocês verem em formato de listas assim, vai ter os filtros aqui em cima, Para filtrar os campinhos que vocês estão vendo aqui. Todas as tabelas também, todos esses menus que vocês forem ver dessa forma aqui, vai ter a opção de exportar para CSV, exportar para Excel, imprimir, colocar ou tirar colunas aqui que vocês não queiram ver e exportar para PDF, tá? Então é bem legal essa questão de visibilidade da coluna, que às vezes querem fazer um relatório mais específico, etc, e exportar para Excel, então vocês podem tirar as colunas aqui, e deixar, por exemplo, só os campos que realmente vocês precisam ver aqui dentro, Por exemplo, assim, deixar mais enxuto e exportar isso aqui para o Excel, e daí depois lá dentro trabalhar com essas informações, ok? Então vamos adicionar aqui um fornecedor. Ó, a gente tem esse cardzinho que você pode cadastrar o contato como pessoa ou como empresa, tá? Então, no caso CNPJ ou CPF, tá? Vamos cadastrar aqui como se fosse uma empresa, um fornecedor CNPJ. Aqui tem o tipo do contato, nós estamos cadastrando fornecedores, mas a tela de cadastro ali para clientes é a mesma, tá? Então aqui a gente pode cadastrar fornecedor, cliente ou ambos, Ele pode ser um fornecedor e cliente também da tua empresa, tá? Então vamos cadastrar primeiramente aqui um fornecedor. Ele vai pedir um código, se você às vezes tem um código específico da tua empresa para esse fornecedor, para esse cliente, Esse contato você pode colocar aqui, senão ele vai gerar um código automático para você, tá? O nome da empresa vamos colocar aqui, empresa fornecedora 01, por exemplo. Colocar aqui um celular, colocar aqui o DDD 41, Nós somos aqui do Paraná. Colocar o número aqui 9, um número aleatório, um fone alternativo, um e-mail e o CNPJ dele. Vamos colocar um CNPJ aleatório aqui também. Aí. E daí nós temos esses dois campinhos aqui, que é mais informações,
ou adicionar contatos pessoais. O que seriam mais informações? Ele expande, esse aqui são os contatos com asterisco, né, que são os contatos obrigatórios, as informações obrigatórias para você estar adicionando um contato, que são informações mais enxutas mesmo. Mas aqui dentro do mais informações, você pode colocar várias opções que você quiser para esses seus contatos, né, sejam cliente ou fornecedores. Por exemplo, você pode atribuir ele a um dos seus usuários, você pode colocar um saldo inicial na carteira dele, que às vezes ele vai fazer um pagamento a prazo, alguma coisa do tipo. Você pode colocar um saldo inicial para ele maior, já para ele ter saldo a prazo na tua empresa. Você pode colocar o prazo do pagamento, né? Por exemplo, esse cliente pode pagar em até tantos meses ou até tantos dias. Você pode colocar as informações aqui do CEP dele, do endereço, né? Bairro, cidade, estado e país. E tem campos personalizados. Todo o nosso sistema, como eu falei lá no início, tem campos personalizados para você colocar informações que você queira dos cadastros que você for fazer, tá? E o endereço da entrega, né? Às vezes também ele tem um endereço fixo lá dele, mas ele tem um endereço para entrega de um galpão, alguma coisa assim, você pode colocar esse endereço aqui dentro, tá? E aqui são os contatos pessoais, normalmente quando você vai fazer com empresa, né? Porque cadastro pessoal, ele já é a própria pessoa mesmo. Mas quando você vai fazer com cadastro de empresa, você consegue colocar cadastros pessoais, até 3 cadastros pessoais aqui dentro, né? 3 pessoas, digamos, que sejam responsáveis por essa empresa, se você precisar conversar com alguma pessoa específica lá dentro. Então você consegue colocar o nome, o último nome, celular, e-mail, fone também, o departamento que ela trabalha lá dentro, a designação dela lá dentro. E você pode até permitir um login, né, dessa pessoa, desse contato teu aqui dentro. Então, esse painel, esse sistema nosso, né, ele é para você, ele é para o teu usuário, para o teu funcionário, mas ele também é para os teus clientes, para os teus fornecedores, tá? Você pode criar um login e senha para eles verem informações aqui dentro de como está, digamos, a empresa deles dentro da tua empresa, tá bom? Então, vamos salvar esse contato aqui. Opa, deixa eu tirar esse contato pessoal e salvar. Então, beleza, então a gente criou aqui mais uma empresa, deixa eu só voltar aqui os dados aqui da coluna que eu tirei. Opa, aqui, vamos colocar tudo de novo. Os campos personalizados não vou colocar agora. Então, né, aquele código ali que ele criou, ele é baseado naquelas configurações lá de prefixos, né? Então o prefixo para clientes aqui, contatos, é PE, né? Então ele vai criar o PE 0005 para você automaticamente, PE 0002. Se você não colocar um nome, ele vai criar um nome automático. E aqui a gente tem algumas ações bem legais para esses fornecedores, né? A gente consegue colocar um pagamento, a gente consegue visualizar aqui em vários formatos como é que está esse contato, né? Ó, a gente consegue ver aqui em formato de quantos dias em atraso, ele tem os pagamentos a vencer dele, a gente tem as compras, relatório de estoque, documentos e notas, pagamentos, tem várias opções que você consegue ver para cada contato teu, seja cliente, fornecedor ou um grupo de clientes. Tá? Vamos voltar aqui na aba de fornecedores. Então você consegue visualizar, você consegue excluir, você consegue desativar, você consegue colocar um livro caixa para ele, você consegue colocar compras, você consegue fazer um relatório do estoque com o lucro dele, você consegue colocar documentos e notas, né? Que é basicamente aquelas opções que a gente tem para quando a gente vai visualizar ele aqui dentro, aqui, ó, essas informações, tá? Então você consegue ter um cadastro bem completão dos teus contatos, né? E aqui também tem os status dos acompanhamentos, né? Saldo inicial, número da nota, todo o relatório de vendas dele ou de compras vai aparecer tudo aqui dentro, ok? Você também consegue filtrar por datas, né? É bem completão. Agora, clientes. Ele é a mesma coisa, né? Igual, como eu falei, ele é a mesma coisa dos fornecedores, porém ele tem algumas visualizações diferentes, né? De quem você compra e de quem você vende. Então vamos adicionar um cliente, ele é igual, ele é a mesma coisa lá, igual eu falei, é o mesmo menuzinho, que muda é aqui, né? Se você vai cadastrar como cliente ou fornecedor. Então vamos cadastrar, por exemplo, um cliente de pessoa física aqui. Não vou colocar ele em um grupo de cliente, porque eu não tenho nenhum cadastrado ainda, que seria na última opção aqui. Vou colocar aqui o nome Caroline, por exemplo, vou colocar aqui um celular. Telefone alternativo, CPF, vamos colocar um CPF aqui também.
CPF de teste, né? Consegue também cadastrar aquelas informações para quem que ele é atribuído, para um dos seus funcionários, saldo inicial que ele pode comprar de você, prazo de pagamento, todas as informações lá são padrões, tá? Informações com contatos pessoais, se for uma empresa aqui, ok? Vamos salvar esse, vamos até colocar aqui, ó, na opção, vamos colocar já um saldo inicial para ele aqui, por exemplo, de R$1.000. A gente faz um teste naquilo ali, tá? Então, você consegue ver aqui as informações dele, da mesma forma aqui os fornecedores, e aqui as ações mudam um pouquinho, né? Você consegue colocar pagamentos, visualização, livro caixa, em vez de compras, são vendas nesse caso, tá? Então vamos ver o que muda aqui, ó. A visualização do fornecedor e do cliente é basicamente a mesma, porque, como eu falei, eles são cadastrados da mesma forma. Porém, que você consegue ver as vendas que você fez para ele, e lá nos fornecedores você consegue ver as compras que você fez dele, né? E ele muda um pouquinho aqui dentro desse menu, mas basicamente aqui dentro ele é igual, tá? Aqui o saldo inicial que a gente colocou para ele, né, de R$1.000 aqui, por exemplo, então ele já inicia com um saldo de R$1.000 que ele pode fazer compras a prazo. E você pode acompanhar aqui, nesse formato, as compras dele, com o valor devido que ele tem para fazer o pagamento para a tua empresa, tá? E grupos de clientes, você consegue criar aqui um grupo e unir nesse grupo vários clientes dentro, né? Às vezes você tem, o que ele muda aqui, né? Você consegue, por exemplo, colocar aqui, ó, vamos criar um exemplo aqui, grupo de clientes 1. O tipo do cálculo de preço, se é por porcentagem ou se é por grupo de preço, mas vamos colocar por porcentagem. Por exemplo, o grupo ele serve para você fazer cálculos diferentes, né, para esses clientes. Então, para esse grupo aqui, o cálculo, por exemplo, da porcentagem dele, o que é o cálculo aqui? Ó? Ele é o preço de venda, definido por produto, mais a porcentagem de cálculo. Se eu deixar negativo, ele vai dar um desconto para esse grupo, se eu deixar positivo, ele vai aumentar. Então, por exemplo, esse grupo aqui ele tem menos 5%, né, no cálculo dele, menos 5%. Então, para todos os produtos que eu vender para esse grupo de clientes, ele vai colocar um desconto de 5%. Tá? Então, eu consigo salvar esse grupo de clientes aqui e, posteriormente, vir num cliente meu, editar ele e colocar naquele grupo de clientes que eu acabei de criar ali. Tá bom? Então, basicamente, o grupo de clientes serve para isso. Essa aula, então, sobre contatos aqui seria isso. Na próxima aula, a gente continua sobre o módulo de produtos. Tá bom? Um abraço. Tchau, tchau.